Gonçalves. Que Deus abençoe a todos, principalmente o meu Vascão. O que está acontecendo, meu Deus do céu? Bom, boa tarde a todos, seja bem-vindo a mais um Canal Clássico. Eu e Gonçalves vamos estar aqui batendo uma resenha sobre tudo que está acontecendo no futebol brasileiro. Temos um treinador agora para a seleção até que enfim, meu Deus do céu. Gonçalves, não vou encher muita linguiça aqui não, já vou... E aí, temos um treinador, Gonçalves? Temos um treinador, Rodrigão. Boa tarde, amigos. Como o Rodrigo falou, né, uma semana abençoada a todos. E agora é esperar, né? Vamos ver a chegada do Carlos Ancelotti. É um treinador que dispensa comentário, né? Um treinador vitorioso. Agora, é um desafio, não deixa de ser um desafio na carreira dele. Primeiro, ele não fala português, apesar de já ter treinado vários jogadores brasileiros, né? Desde a época do Milan, não passa não? Espanhol, é claro, e todos os jogadores que estão na seleção entendem ali o espanhol, a maioria jogam na Europa, falam inglês, enfim, arranham, né, pelo menos o inglês. E você fala inglês, uma expectativa, Gonçalo? Sim, claro. Estou morando nos Estados Unidos há quase 8 anos e sem inglês não dá para você trabalhar, né, aqui. Então tem que falar o inglês, é fundamental, assim como hoje em dia a maioria dos jogadores já devem ter isso como planejamento de carreira, né? A gestão de carreira dos jogadores tem que passar por uma visão onde eles procurem aprender o inglês ainda no Brasil, né? Até com professor particular, porque tem bons salários, ganham bem e faz parte para que eles possam pensar, né, num plano futuro de estar jogando num clube na Europa ou em outra liga fora do Brasil. É importante você falando inglês, o idioma, você consegue se adaptar mais rápido no ambiente de trabalho, né? Fora do trabalho, você consegue, junto com a família, busca brasileiros, né? Todo quanto é país tem brasileiro, né? Você vai sempre achar brasileiro. Agora, é importante no ambiente de trabalho você aprender o inglês. E o Ancelotti já deve chegar também falando algumas palavras de português, né? Porque muitos anos treinando jogadores brasileiros, desde a época do Milan. Ele chegou a ter no time do Milan, aquele time do Cafu, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Serginho, lateral esquerdo, vários jogadores brasileiros que passaram pelas mãos do Ancelotti. Então, a gente deseja sorte para que ele possa fazer um bom trabalho. O período é curto, né, Rodrigo? É curto, hein, bicho? Já está em cima aí as eliminatórias, onde o Brasil precisa reagir, o Brasil precisa melhorar na pontuação, a performance, mais do que a pontuação, a performance da equipe, para que o povo brasileiro possa ficar satisfeito com o futebol apresentado pela seleção brasileira, que até agora ainda não convenceu ninguém. Gonçalves, né? A seleção brasileira ficou 3 anos sem treinador. 3 anos. É muito tempo, cara. É uma coisa que, se a gente for colocar o que foi a última Copa do Mundo da seleção, e aí mais, com o Tite já anunciado que já não iria ficar mais. Cara, que bagunça, velho. Que bagunça. E agora ainda, por mais que anunciou o treinador da seleção brasileira, e o presidente também pode, a qualquer momento, pode ser que saia também do cargo. É muita bagunça, cara. É muita desorganização. Até o Rodrigo Caetano, tem alguns amigos próximos também, não está feliz lá porque não está exercendo aquilo que o Rodrigo pensa de futebol. Também não está conseguindo trabalhar. Então você vê assim, e outra, né? Até as palavras do presidente da CBF, ele me falou, qualquer coisa eu que vou convocar. Cara, não existe, isso é muita bagunça, cara. Não, na verdade, ainda bem assim, que acertou e tipo assim, e que acabe essa bagunça. Tomara, pegou aqui e é um cara sério, o cara não vai vir para uma barca furada. Não tem nem onde furar mais, se a gente for falar assim, né? Porque na linguagem do futebol, dos jogadores, que barca, aquilo lá, não vou não. Mas realmente, se fosse, assim, né, lógico, CBF, e muitos jogadores às vezes não querem ir para a seleção nesse momento não. Porque pode ser que esse momento que vá para a seleção, ele pode até se queimar, né? Cara, assim, o trabalho tem que ser feito visando as eliminatórias, o Brasil se classificar para a próxima Copa do Mundo, que já está em cima, né, 2026 aqui nos Estados Unidos.
Nós vamos ter no mês que vem o Mundial de Clubes. E a gente vai poder vivenciar o que vai ser esse ambiente de Copa do Mundo em 2026 e não dá para imaginar o Brasil fora de uma Copa do Mundo. E eu tenho certeza que não vai ficar de fora, né? Mas a gente espera que a performance da seleção brasileira ela possa melhorar a ponto de gerar satisfação para nós, torcedores. Coisa que até agora não vem acontecendo, ainda não aconteceu. Então, desde a saída do Tite, todo esse processo da escolha do novo treinador, com essa demora, treinadores interinos que passaram pela seleção brasileira, treinadores até respeitados pela imprensa, pelo torcedor brasileiro, mas que não conseguiram desenvolver na seleção brasileira o trabalho e o sucesso que eles já alcançaram nos clubes, no futebol brasileiro. Mas não conseguiram também do jeito que tal, Gonçalo? Não conseguiram, mas assim, a gente porque não pode duvidar da capacidade o presidente já tinha o treinador da seleção. Sim, aí ele não vai, aí ele vai falar, cara, vou colocar um aqui para não ficar sem treinador. Mas o treinador que assume, ele quer sempre entregar o melhor, ele quer fazer o melhor. Não foi diferente com o Diniz, acho que o Diniz tentou fazer o melhor dele enquanto esteve como treinador interino da seleção brasileira, o próprio Dorival Júnior também, que é um treinador que merece todo o nosso respeito, assim como o Diniz, né? Assim como o Ramon Menezes, que esteve ali também como interino, que aí sim é uma situação que não dá para gerar muita confiança pela falta de bagagem do Ramon Menezes, né? De não ter dirigido grandes clubes do futebol brasileiro ainda, de não ter feito grandes trabalhos à frente de grandes clubes no Brasil. Então, assim, o treinador da seleção brasileira... Sempre foi o Ancelotti. Ele tem que ter essa bagagem, tem que ter esse porte, né? Tem que ter, sim, o status de um dos melhores treinadores do futebol brasileiro ou do futebol mundial. E agora, a seleção, que sempre foi o alvo principal, né? O Carlos Ancelotti, ele finalmente acerta e vai chegar para começar a trabalhar. Primeiro, a gente tem Gonçalo, mas sabe o que parece? Parece que sempre foi esse o treinador da seleção. Ele pode ver que quem que falava... Ele já tinha sido anunciado então, mas ano passado, quem que sempre falou com ele foi o presidente da seleção brasileira. Não teve diretor. É sempre ele que falou, cara, calma que nós vamos, vai aí, dá o seu jeito. Parece até que a conversa, com esse anúncio agora que teve, parece que essa foi a conversa, assim. E que pode ser que tenha. Você sabe que no futebol, isso aí, é normal. Você vem, cara, eu tô aqui ainda no Real Madrid, tem campeonatos importantes, como disputou as finais e tal, enfim. E você dá seu jeito aí, arruma um aí, mas nunca foi descartado. Pode ver que as entrevistas que o presidente da CBF dava é sempre tipo... Não, esse é um lance, não, ele tá lá. Sempre dava uma enrolada, nunca foi assim, não tem mais, não tem mais negociação, aí ele dá uma abafada e tal. Cara, os caras foram malandro, velho. Assim, Rodrigo, o Carlos Ancelotti é um bom treinador, é um dos melhores do mundo? Sim, isso a gente não pode questionar. Mas o que eu questiono é, de fato, se a seleção brasileira tem que ser dirigida por um treinador estrangeiro. Eu, sinceramente, não sou a favor dessa ideia, vou torcer, lógico, desejar que o Ancelotti tenha todo sucesso na seleção brasileira, mas, para mim, o treinador da seleção brasileira deveria ser um técnico brasileiro. Até porque para respaldar o trabalho da CBF, para respaldar a nossa história no futebol, nós somos a única seleção a ter 5 títulos mundiais e todos os títulos conquistados com treinadores brasileiros. Então, por que mudar agora? A gente tem um exemplo recente da Argentina, Rodrigo, que colocou um treinador que era interino, mas bancou ele, um treinador que não tinha ainda muita bagagem de dirigir clubes importantes dentro do país, né, no futebol argentino, e apostou, e os jogadores compraram a ideia. Isso é importante. Os jogadores, se não comprarem a ideia e não tiverem um bom relacionamento com o treinador, não acreditarem no trabalho dele, também as coisas não tendem a dar certo, né? Isso é que agora o Ancelotti vai chegar a praticamente 1 ano
de uma Copa do Mundo para implementar a sua filosofia de trabalho, a sua ideia de jogo, escolher os jogadores que melhor podem se adaptar dentro do esquema de jogo dele e com essa pressão que é sempre uma pressão gigante, você jogar os jogos da eliminatória, né? E dentro do que está acontecendo atualmente, a gente está vendo aí que até os clubes brasileiros da Libertadores não estão conseguindo se impor diante dos demais clubes sul-americanos sem a menor tradição nessa competição que é a Libertadores, por exemplo. Até agora, dos confrontos realizados entre os clubes brasileiros e os clubes sul-americanos, nas duas competições em que nós estamos disputando, Sul-Americana e Libertadores, nós não estamos levando vantagem. Pelo contrário, nós nunca perdemos tanto para os clubes sul-americanos. Mas aí eu acho que é de time, agora, Gonçalo. né? Aí não tem treinamento, exato. não tem uma base. Não, mas seleção não tem treinamento, é isso que tá. A seleção então, mas não chega, tem treinamento, mas ele toda a reúne vida os foi melhores, assim. Você foi para a seleção, você sabe. Treinar, claro. Não dá. E por isso que é importante você, os jogadores que são convocados, acreditarem no treinador, né, e procurarem, dentro de campo, jogar da melhor forma possível, confiando não somente nos demais jogadores, no grupo como um todo, Rodrigo, mas também no comando. O comando é muito importante quando se trata de seleção brasileira em competições da importância como uma Copa do Mundo. Então, é esperar que o Carlos Ancelotti, à distância, eu não conheço ele bem, parece ser aquele cara tipo paizão, aquele cara que ouve os jogadores, que os brasileiros que jogam conversa. no Real Madrid falam muito os bem brasileiros dele. falam muito bem dele e talvez, eu acho que ele pode trazer também para a comissão técnica um dos jogadores que ele já comandou, e um desses jogadores poderia ser talvez o capitão Cafu, né, com 3 Copas do Mundo, 3 finais seguidas de Copa do Mundo, seria uma referência dentro de um grupo, né, poderia ser um auxiliar importante nesse trabalho com o Carlos Ancelotti, ou o próprio Kaká, né, também, que é uma figura que trabalhou com ele, que vem estudando em termos de gestão, e isso poderia, de fato, tornar um ambiente melhor, né? Porque ele chega num país, ele tem que ter um braço direito que seja brasileiro, que conheça o futebol brasileiro, que tenha respeito, né? Que os jogadores possam olhar e ver, pô, o Carlos Ancelotti está conversando com quem? Lá fora de campo, né? Está observando o treinamento, mas com quem que ele está falando? E aí é fundamental ter um ex-jogador. Eu acredito que a base dele, se ele for fazer, vai ser todos os jogadores de fora, né? Que é onde que ele conhece mais, onde que ele está vivendo mais. Porque aqui no Brasil, cara, não sei se... Sim, para trabalhar esses jogadores de fora, Rodrigo, é importante, né? Você precisa ter referências dentro da comissão técnica. Assim como o Tite já era um treinador respeitado quando ele assumiu a seleção, e todos os jogadores gostavam dele pela forma como ele faz o trabalho dele, a forma como ele gerencia o grupo, e todos os jogadores eram unânimes em afirmar, né, o bom relacionamento que eles tinham com a comissão técnica. Então agora vai se ter que construir um novo relacionamento, e com um treinador estrangeiro, é lógico que é um treinador que vai impor muito respeito a todos os comandados, mas eu vejo a necessidade, sim, Rodrigo, do Ancelotti ter um auxiliar, né, que tenha essa referência. Tem seja o Luan, né? O Luan está lá. O Luan está lá, mas não tem a mesma referência porque nunca trabalhou com ele. Né? Vai ser tanto o Rodrigo Caetano como o gerente de futebol, né, o Cícero, que trabalha também com o Rodrigo Caetano, e o Juan, lógico que o Carlos Ancelotti vai respeitar o trabalho deles, né, porque vai conhecer o histórico deles dentro do futebol brasileiro e tudo que eles têm feito, mas não vai ser um homem de confiança dele dentro da seleção, dentro da comissão. Então ele vai ter que buscar, sem dúvida nenhuma, além dos auxiliares que vão vir, né, da comissão técnica que trabalha com ele vai ter que escolher um ex-jogador que tenha trabalhado com ele, porque são jogadores de muito peso e que podem ser referência para esse grupo na seleção brasileira. É isso aí. Vamos desejar boa sorte, né? Boa sorte para o Ancelotti, sem dúvida. Boa sorte para ele.
Chega de bagunça, gente. E agora vamos falar de Brasileirão, né? Porque eu tô doido para falar aqui da goleada da lambada que eu te dei nos palpites essa semana. Perdi no palpite também? O quê? De goleada, amigo. Você não contou, não, é? Ganha uma vez e aí é isso que dá. Olha só, Nelson. Tá vendo? Foi ganha goleada. uma vez. Eu ganhei 3 vezes aqui já. 7-3, sem contar o jogo de hoje, tá? 7-3, Rodrigão. Sem contar o jogo de hoje. Esse final de semana eu fiz questão de contar, porque eu deitei em você. Quando ele ganha, ele fica contando. Meu, deitei nele. Deixa eu puxar aqui. Quantas vezes eu já ganhei? 5. Não, pera. Vamos aqui, né, para começar a falar dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos repassar aqui os resultados, né? Que começou a rodada no sábado com a goleada do Fortaleza por 5-0 diante do Juventude. Tem a tabela, né? Juventude Quer a tabela? E mais uma vez, caindo um treinador nessa rodada. O treinador do Juventude, depois dessa goleada, foi demitido. Então, estamos na 8ª rodada, 7 treinadores já muita caíram. Coisa, hein? É quase que um treinador por rodada mesmo. Não é mole futebol brasileiro. Eu duro que é a roda gigante, né? Ele cai, é como se fosse, cai no Sul, vem pro Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ele vai para São Paulo, é assim, ele cai aqui, mas aí ele já tá, o nome dele já tá em São Paulo, já passou. Aí não tem treinador, né, Gonçalo? É verdade. E seguindo com os resultados, o Mirassol ganhou do Corinthians. Eu fui no Mirassol, eu falei. Você acertou essa eu não esperava, a derrota do Corinthians para o Mirassol 2-1. Depois, também o Memphis tentou bater aquele pênalti daquele jeito, deu uma cavadinha no alto, o goleirão pegou a bola assim com a mão, gente. Não pode, né? Mas olha só, o Grêmio empatou com o Red Bull, eu acertei esse palpite, e aí vitória 2-1 no Vasco, nós vamos falar aqui porque o Vasco estava com jogador a menos, pô. E não pode, amigo. O Vasco tomar essa virada do Vitória, 2-1 lá no Barradão. Flamengo ganhou do Bahia no Maracanã 1-0. O Cruzeiro goleou o Sport Recife, lá em Recife, 4-0. Rapaz, o Cruzeiro... Tá ali, Ô, Dudu, você era pesado, hein, velho? Tá ali. O Dudu tá pesado, hein? Saiu de lá, agora, vamos esperar. O Atlético Mineiro venceu o Fluminense por 3-2, num jogaço, talvez o melhor jogo dessa rodada. O Palmeiras venceu o São Paulo por 1-0. O Botafogo atropelou o Inter 4-0. Nós vamos falar bem sobre esse jogo aqui, vamos comentar as ações do jogo. E hoje, para fechar essa rodada, Santos recebendo o Ceará na Vila Belmiro. Vamos ver a tabela, como ficou, Gonçalo? Vamos. A gente vê? Vamos ver a tabela. Olha lá, Palmeiras, líder do campeonato. Até aí normal? Normal, com 19 pontos. Seguido do Flamengo com 17. O Red Bull Bragantino, que é a grande surpresa, né, até agora. Para mim, o Cruzeiro. Do jeito que começou uma draga o Cruzeiro no começo do campeonato, mas o Cruzeiro e ele fez tá em por quarto onde? colocado, cara. Fez por onde? Pelo investimento que foi feito, né, do torcedor acreditar que o Cruzeiro pudesse sim estar fazendo um bom campeonato brasileiro, como até agora está fazendo. Mas o Red Bull Bragantino é uma surpresa, está ali na 3ª colocação. Você não acha que o Cruzeiro era uma surpresa, tá ali, Gonçalo? Não acho não, pelo time que montou, né? O Cruzeiro tudo bem, pelo time, mas assim, grandes jogadores. Cara, você não colocaria, se fosse começar o campeonato hoje, eu não colocaria o Cruzeiro ali. O Cruzeiro foi montado, trazendo, todo mundo fala, vamos ver se vai dar certo, Tem muitos times ali... é uma surpresa porque está na frente do Botafogo. Exatamente, porque o Atlético Mineiro não seria uma surpresa estar ali entre os 3, os 4, entre entendeu? Os 4, sem então dúvida. Eu acho que o Red Bull, para mim, não é a surpresa, mas o Red Bull eu acho que não consegue manter ali. Porque o Red Bull ele começa muito forte, mas ele não consegue manter. O Cruzeiro, rapaz, eu tenho alguma dor, mas eu acho que também ele fica ali também, não entre os 4, mas eu acho que ali, 8º ali, eu acho que ele vai ficar rodando aí um bom tempo. Não, sem dúvida, mas a gente não chegou nem na metade do primeiro turno, né? Não, então, mas é que ele acertou, quando um time acerta ali, durante o campeonato, ele vai longe, entendeu? O Fluminense está ali, altos e baixos ainda, o Atlético Mineiro, a mesma coisa, o Bahia, que pode ter uma performance muito melhor, né, pelo momento, o Botafogo vai subir,
né? A gente espera que possa render mais também. O Botafogo eu acho normal. Ceará, tá ali. Corinthians. Não, normal não é. Pelo time que tem e pelo investimento que foi feito, o Botafogo, antes do começar o campeonato, todos O Botafogo tava uma bagunça, colocavam o Botafogo ali para brigar entre os 4 e é isso que eu espero ainda. Né? Eu tenho a esperança e eu que não o sei se o Botafogo vai estar Botafogo brigando lá tem. em cima. Ó, o Botafogo, se a gente for falar, o time foi vaiado. O treinador tava na pressãozinha, viu? Porque tá vindo muito mal na Libertadores. E outra, se perder no meio de semana agora, só vai ter um campeonato, hein? Só vai ter um campeonato. Junto com o Vasco ali. Aí né, vamos ver. É verdade. Mas eu acho que a rodada foi, por eu ter acertado os palpites, né? Pelo menos na minha visão, foi dentro do que eu já esperava, né? Em função da análise prévia que a gente sempre faz quando olha os confrontos. A vitória do Flamengo sábado diante do Bahia, eu sabia que seria um jogo difícil, mas o Flamengo tem mais time que o Bahia nesse momento. E o Flamengo, eu acho que fez um bom jogo, conseguiu uma vitória de 1-0. A gente pode olhar o placar. Um jogo apertado e já era de se esperar pelo que vem fazendo o Bahia também ao longo de toda a temporada. Então, sabe o que eu ia chamar a atenção? Ô, Júlio, coloca pra gente a primeira parte da tabela. O que eu vejo, se a gente for colocar do Palmeiras, se os caras desgarrarem muito, os caras não vão pegar mais o Palmeiras, velho. Não, mas tá... Não vai. Não, tudo 19, bem, 17, tá com 19, 17, vai mas eu tô falando ali, né? ó, que nós estamos falando do Red Bull. Agora, se a gente colocar ali do Fluminense pra baixo, falando nisso, vamos virar a tabela, porque o Nelson tá aqui. Se não começar o Nelson ganhar... tá aqui, a gente tem que falar para ver onde está o Grêmio dele, né? Onde está o Grêmio? Vira a tabela. O Grêmio tá na zona do rebaixamento. Não, saiu, olha lá. Nelson, o Grêmio saiu, hein? Saiu, olha lá. Tá em 15º. Porque aí também, Rodrigo, uma vitória, 2 vitórias seguidas, por exemplo, o Botafogo saiu de 16º, com a vitória foi para 8º. Né? Mirassol então, também. Não, Mirassol não, mas o Grêmio também. Fortaleza, 11º, Mirassol, 12º, o Inter, 13º, Vitória, 14º. O Sport eu acho que já foi, hein? O Sport eu vou cravar ele já aqui nessa... Foram 8 rodadas? 8 rodadas. Eu vou cravar que o Sport vai ser rebaixado, cara. Tá difícil Sport e Juventude, o Vitória da Bahia a gente não espera, né? Porque esses clubes que vieram da Série B, eles têm... a diferença é muito grande de investimento, né? E de orçamento também. Então, o Ceará, o Sport, o Vitória, o Mirassol, né? O Mirassol que está surpreendendo, na minha opinião. Né? Bateu o Corinthians, é uma surpresa o Mirassol estar ali. Eu esperava que o Mirassol fosse estar brigando ali para tentar sair. E o Santos, Gonçalves? O Santos tem que, e deve, né? Tem que melhorar e deve melhorar. O Santos tem que ganhar hoje. É obrigação vencer o Ceará, né? Com todo respeito à equipe do Ceará. Mas o Santos jogando na Vila Belmiro tem que vencer, senão a pressão vai aumentar. E o Ceará já tá uma pressão. O Ceará joga bem, hein? Já está uma pressão enorme e o Santos tem que reagir, né? Se espera que com a volta do Neymar... Não, o Santos tem que reagir sem o Neymar, ele tem que reagir. Não tem dá outros jogadores que podem... O Tiquinho vai jogar hoje. O Santos não... Lógico que o Neymar ele é uma referência técnica absurda, mas o Santos tem alguns jogadores que podem sim render mais para que a equipe como um todo tenha a performance capaz de tirar a equipe dessa situação. O Santos não pode estar nessa zona do rebaixamento, né, com quase 10 rodadas de campeonato. O Santos, se não se tem a expectativa de que ele possa estar brigando por uma Libertadores ou pelo título do Campeonato Brasileiro, o Santos tem que ficar do 10º lugar ali para cima, 10º, 9º, 8º, né, pela equipe que tem e pela referência técnica do Neymar. Mesmo tendo subido da Série B, é uma equipe de muita tradição. Então, o torcedor está na bronca, está cobrando, e com toda razão, porque o Santos pode jogar muito mais do que vem jogando até o momento. Né? Bom, já que você já falou de estar na bronca, eu já vou começar pela coisa ruim. Pelo segundo jogo do sábado, o jogo do Vasco, né? Que você acha que está faltando para a equipe do Vasco para sair dessa situação? Porque agora entrou na zona do rebaixamento.
Que é o que eu tinha falado. Falei, cara, não deixa entrar que vai ser... Já foi anunciada a demissão do diretor de futebol, o Pedrinho já anunciou que vai fazer mudanças no departamento de futebol, mas além do departamento, da estrutura, eu acho que o principal problema está dentro de campo, né? Em como os jogadores vão reagir para tirarem o Vasco dessa situação, porque é preciso jogar muito mais futebol do que a equipe do Vasco vem jogando. Os jogadores individualmente também podem render mais e devem render mais, senão não consegue, Rodrigo. Passa pelo individualismo, apesar de que está chegando agora, chegou o Diniz, vai começar o trabalho dele, todos sabem da capacidade do Fernando Diniz, mas quando a gente olha para os jogadores do Vasco individualmente, será que, por exemplo, os jogadores de defesa têm a qualidade necessária para poder jogar de acordo com a ideia de jogo do Diniz, de sair jogando desde trás? É o momento para o Diniz usar esse tipo de estratégia de jogo, né? O time que tem entregado, tu vê, o Vasco tem facilitado muito os adversários entregando a bola na saída de jogo. Aí agora vem o Diniz, que tem por característica os times do Diniz construírem a fase de transição ofensiva desde o goleiro com os zagueiros e tal, trocando passe desde trás. Enfim, e no momento do Vasco, os jogadores não têm essa confiança, Rodrigão, para sair jogando desde trás. E os resultados ainda também não ajudam, né? Já são muitas derrotas e aí a gente estava, né? Pô, vamos poupar jogador, foi lá e levou um sapeca. Aí, 4. Aí vem num jogo de campeonato brasileiro, onde que poupou seu jogador, né? Poupou não, mas tinha que ganhar. Perde de um jogo, um jogador a menos dos 33 minutos do primeiro tempo. Cara, bem dizer, quando você é expulso no primeiro tempo um jogador, é como se você está jogando o tempo inteiro com um jogador a menos. Não tem como, Gonçalo. E é impressionante como o Vasco fez o gol com o Verratti e depois parou de jogar. Porque também, se for falar também, corajoso foi a equipe do Vitória, porque a equipe do Vitória, se tá um jogador a menos, tá perdendo o jogo, cara, o que a gente tem que fazer? Pô, vamos partir para cima, não tem mais nada a perder, não tem mais nada. E foi feliz porque já no começo do segundo tempo já fez um gol e aí conseguiu a virada. Agora, voltando pro Vasco, cara, não vai ser o Diniz. Não adianta a torcida ir lá e começar a vaiar se o Diniz não né, se a gente for colocar o trabalho do Diniz requer tempo, e é uma coisa que o Vasco não tem, porque quando você entra na zona do rebaixamento, você tem que vencer a todo custo. Aí não tem tática, não tem... aí tem mais coração e valentia dos jogadores, e principalmente precisa de o elenco inteiro estar à disposição e querer fazer o bem pro Vasco, que é a coisa que eu olho a TV, cara, né, não dá. Rodrigo, nós jogamos, a gente sabe que é muito difícil esse tipo de transição, né, e afeta muito o emocional dos jogadores, porque o Vasco vem de uma derrota na Venezuela, né, de goleada, começa um jogo onde tem uma vantagem de ter um jogador a mais, né, e consegue fazer uma vantagem no marcador e depois acaba sofrendo a derrota. Então isso começa a pesar muito na mente dos jogadores e a gente já vivenciou isso, a gente sabe que isso pesa realmente, gente. E por mais que chegue um treinador novo e que injete um novo ânimo, né, comece a implementar uma nova ideia de jogo, quando vai para o jogo, os jogadores ficam com aquilo na cabeça. Pô, a gente não pode errar. E aí se leva um gol, aí se leva acabou. Um gol, aí pronto. Pô, toma um gol por mérito. Porque às vezes você sabe que não pode errar, mas você tem que ver que do outro lado tem jogadores com qualidade. O adversário tem potencial, tem qualidade também e pode fazer um gol por mérito dele, não por falha sua. O Vasco tem tomado gols por falhas individuais, falhas defensivas, que o Diniz está olhando e vai ter que corrigir isso. Mas só que, além de corrigir essas falhas, você tem que neutralizar o adversário. Então, por exemplo, você vai jogar contra o Atlético Mineiro, comete uma falta
fora da área, aí tem o Hulk para bater, o cara pode fazer um gol de falta, pô. Então, entendeu? mas aí você entra num assunto que é aquele... É aí que eu falo. Quando você chega no limite, porque o limite é a zona do rebaixamento. O limite é ali. Tá no limite, o Vasco tá no limite. Não tem mais para onde correr. Aí, cara, aí esquece o que você treinou durante a semana, aí esquece o que o presidente, ó, o bicho que o presidente... Cara, isso aí esquece tudo, aí o cara tem que jogar, porque senão as coisas pioram. E jogar no Vasco, cara, você tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Eu joguei lá durante 4 anos. Cara, ralei pra caramba. Ralei pra caramba, velho. Cara, mas ralei o quê? É dentro do campo, velho. E tentando incentivar o jogador que tá do lado, porque eu preciso do cara. E é isso que não tem no Vasco. Não tem ninguém incentivando, não tem... Cara, temos que jogar, cara. Tem que ser diferente. E agora... E outra. Cara, eu não coloco nem na conta do Felipe. O Felipe caiu caiu lá e falou, cara, assume aí. Eu acho que o Felipe ele foi... Não deveria nem ter assumido. Então, não é eu acho que o Vasco começou... Porque a função dele não é essa. Exatamente, mas o Vasco, assim, em termos de gestão, o Vasco cometeu um erro grave. Né? Hoje em dia, você precisa ter, dentro da sua comissão técnica, um treinador que seja um treinador permanente, um auxiliar permanente, né? Melhor dizendo, que possa assumir a equipe, como o Fluminense vem mantendo o Marcão, por exemplo, há muito tempo, né? Como o São Paulo tem o Mas Milton agora você me Cruz responde, há muito tempo. o Felipe nos jogos do Vasco, ele ficava no banco ou ficava onde? Ele ficava com o Pedrinho assistindo o jogo como da que sala o cara da vai diretoria assumir um time, velho? Não pode, Qual é a exatamente. função? Não dá. Não dá. É a mesma coisa de falar o Rodrigo Caetano, vai lá e assume o time esses 3 rodadas. O Vasco errou em não ter um auxiliar dá. permanente, um ex-jogador talvez do clube, que pudesse ter essa identificação e possa estar assumindo. Porque hoje em dia é muito difícil você cravar, quando você começa uma temporada e mesmo tendo já um treinador, com um contrato de 2 anos ou de 1 ano, é difícil você cravar que você vai conseguir manter esse treinador até o final, porque tudo passa pelo resultado que ele puder alcançar com o trabalho dele. Então, hoje em dia, não tem como, gente, um clube não ter um auxiliar técnico permanente do clube, independente da comissão técnica que possa vir, né, com o treinador contratado, você precisa ter um treinador, um auxiliar permanente do clube que possa assumir nesses momentos. E o Vasco, na minha opinião, o Vasco é jogador de um jogador só, pô. Por quê? Goleiro e centroavante. O goleiro ele tem que fazer milagre lá pro Vasco não levar uns 5, 6 gols. Ele tem que ajoelhar e falar, cara, tomara que o Léo Jardim pegue todas as bolas que for no gol. E aí tem que, lá na frente, vai uma bola só no Verratti para ele fazer o gol. É assim o jogo do Vasco. Não tem para onde correr. Pode ver que é bola cruzada, aí ele faz o gol. Se não tiver, não tem jogo. E a grande diferença... Não tem como, cara, fazer... Não tem como você ficar no Campeonato Brasileiro, e ainda mais, a gente tava comendo. Cara, sai o Coutinho... O Coutinho é jogador de 10 minutos. Mas cadê os seus 10 minutos? Não pode ser, cara. Jogador que é contratado, não tô falando de sala, que é a estrela do time, como o Paê foi. O Paê também não jogou nada. Não jogou nada, cara. Do que ele... no começo aí acima do peso. Aí ele vem, jogou. Cara, ele jogou, mas jogou... Quem que são os companheiros dele? É lógico que se vem um cara diferente no meio de uns caras que são razoáveis, ele vai se destacar. Agora, coloca o Paê no Botafogo e não joga. Não joga. O Paê, o Botafogo é um time que acelera muito. Ele não consegue jogar ali. Pode colocar o Paê que ele não vai jogar. Me fala um que você tiraria do Palmeiras, e isso eu tô falando do time já redondinho, time que já tá tudo encaixado. Qual jogador que você tiraria e colocaria o Paê? Qual jogador no Botafogo que você colocaria o Paê? Qual jogador do Palmeiras que você tiraria e colocaria o Coutinho? Qual no seu time que você colocaria o Coutinho? No Botafogo também. Cara, é muito difícil, Gonçalo, você fazer um time, você precisar de ganhar jogos com 2 jogadores em campo. É impossível. E você viu,
E foi claro isso no final de semana agora. Tem 2 jogadores em campo contra 11 do outro lado. É isso que tá. E aí sofreu a virada e não conseguiu nem chegar no gol do adversário depois. Sem dúvida. O Diniz tem um grande desafio pela frente, que é reestruturar essa equipe do Vasco, não somente extrair o melhor desses jogadores que já estão no elenco, mas é necessário a chegada de novos jogadores. O Vasco vai ter que ir no mercado agora no meio do ano para reforçar a equipe, né, para que o Diniz possa ter peças que possam dar a ele aquilo que ele deseja em termos de qualidade, em termos de plantel, né, para que ele possa mexer as peças ao longo do restante do ano, das competições que o Vasco vai estar participando, né? O Vasco ainda está na Sul-Americana, enfim, o Campeonato Brasileiro, Copa do numa Brasil. situação difícil, Copa do Brasil. Então, é um grande desafio do Diniz. E ele tem potencial, tem capacidade, mas a diretoria do Vasco vai ter que se mexer para conseguir recursos para contratar novos jogadores para reforçar o elenco. Com esse elenco atual, é muito difícil o Vasco conseguir melhorar no Campeonato Brasileiro e dar tranquilidade ao seu torcedor, porque vai estar jogando com uma tremenda de uma pressão a cada jogo do Campeonato Brasileiro e não sei se os jogadores vão conseguir, mesmo com o Diniz, com toda a bagagem do Diniz, com a forma dele de trabalhar, eu não sei se o Vasco vai conseguir sair dessa situação. Antes de chamar o comercial aqui, a gente mudar de assunto para o Botafogo, que por sinal arrasou no final de semana com o time do Internacional. Eu tô com o Gonçalves, não dá para jogar toda essa carga e tem aí, vem emocional, vem a tabela do campeonato que é muito difícil, também você somar ponto no Campeonato Brasileiro e sair da zona do rebaixamento, vai vir a cobrança da torcida e aí a insatisfação com a diretoria e da diretoria isso aí passa para o campo no dia do jogo. Então o Diniz vai ter muito trabalho, né? Porque se fosse uma coisa só de campo e você tem jogadores que você consegue fazer que com isso funcione, mas aí também vem o extracampo que pode ser que ele dê até certo, o Gonçalves, de tirar o time da zona do rebaixamento, mas vai requerer muito trabalho e aí é muita conversa com os jogadores e no próximo jogo agora que tem, já tem que mostrar o time mais leve, mais solto para que isso aconteça da melhor forma possível e rápido, que é o mais importante, né? Poupando o jogador no Campeonato Brasileiro, se tivesse ganhado do Palmeiras, com o principal jogador, eu tenho certeza que se ele tivesse em campo ele teria feito gols. Enfim, tá aí a zona do rebaixamento agora. Vamos ao intervalo e voltamos já para falar de Botafogo e Internacional. Fala galera, de volta aqui no Canal Clássico, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos falar do Botafogo. Botafogo passou por esse time do Gonçalves quando ele quer jogar, mas também estava cheio de desfalque também no Internacional. Se tivesse com 3 jogadores ali que o Roger tirou ali, o Internacional iria perder para o Internacional. O Botafogo ia perder para o Internacional. Isso no teu palpite. Teu palpite. Cara... Não, Internacional, o Botafogo jogou muito bem. E eu fiquei feliz de um cara que eu gosto do futebol dele, que é o Arthur. E eu até falar, pô, o Arthur chegou no Botafogo, mas, cara, ele se movimenta, ele vai, mas ainda não é aquele Arthur que saiu do Red Bull. E eu fiquei muito feliz por ele, porque eu conheço ele, e ele fez esse gol. E, por sinal, teve 2 gols meio que parecidos, até a jogada, né, aquela ajeitada de cabeça. E dando aquele chute, né? Hoje os caras só queriam chutar de fora da área, né, Gonçalo? Só golaço. O Botafogo conseguiu, se beneficiou da estratégia e do planejamento do Internacional, do Roger, que poupou alguns jogadores visando o jogo do meio de semana agora contra o Nacional pela Libertadores. Então, o Botafogo entrou com um time que vem atuando há mais tempo, juntos, apesar de alguns desfalques também, né? O Botafogo não teve
o seu principal jogador de meio de campo, que é o Savarino, machucado ainda, não teve a dupla de zaga titular, o Barbosa e o Bastos, mas conseguiu ser superior à equipe do Internacional, mesmo não tendo muita posse de bola, porque o próprio Renato Paiva, e eu concordo com ele falou depois na entrevista coletiva, que apesar do Botafogo ter feito os 4 gols, ter sido muito eficiente nas finalizações, faltou um pouco mais de posse de bola, conforme ele deseja, conforme ele vem treinando e a forma como ele quer que a equipe jogue, tendo mais posse de bola com o adversário e construindo as jogadas ofensivas com eficiência para conseguir finalizar e fazer os gols. Então, nesse jogo especificamente, né, o Botafogo foi muito feliz nas finalizações, né, nos momentos que o Inter, no primeiro tempo, tinha mais domínio de jogo. O Botafogo conseguiu sair na transição ofensiva com velocidade e foi muito feliz na finalização, né, o primeiro gol do Igor Jesus, uma jogada de transição ofensiva, característica do Botafogo. Depois, os outros gols também, uma ligação direta do Marlon Freitas, que fez 2 grandes assistências, né, tanto para o Arthur quanto para o Cuiabano. E os jogadores foram muito felizes, né, chutando de fora da área, né, sem chance de defesa para o goleiro do Internacional. Depois, o último gol também com o Alex Telles, né, os laterais funcionando. Você vê que até agora, dentro da ideia de jogo do Renato Paiva, e ele vem treinando isso desde que ele chegou no Botafogo, ele já vem declarando que ele quer sempre que os laterais apoiem muito ao ataque e possam ser elementos de surpresa, né, para fazer o desequilíbrio defensivo do adversário. Quando a jogada está pela esquerda com o Alex Telles ou com o Cuiabano, a gente vai ver, e já temos visto em vários lances, várias jogadas ofensivas, o lateral direito chegando, o Vitinho chegando na área, o Matheus chegando na área e conseguindo finalizar, né? O Matheus Pontes já fez gol, Vitinho já fez gol, Cuiabano já fez gol, Alex Telles já fez gol, Cuiabano já fez 2, inclusive, né? Se eu não me engano. Então, a gente começa a ver o trabalho do Renato Paiva tendo resultado de acordo com o que ele vem planejando ou tem planejado para essa equipe do Botafogo. É claro que o Botafogo precisa melhorar, ainda não está dando aquela confiança como nós tínhamos ano passado, né, com o time titular. E a torcida sentiu, a torcida, um público muito baixo. Baixo, mas também esse horário não existe, né, Rodrigão? Mas você acha que foi pelo horário? Claro, pô, domingo, 8 horas da noite, tempo chuvoso no Rio de Janeiro. E mesmo assim, independente do tempo, pô, é um horário que cá para nós. Mas o ano passado também teve jogos com chuva, enfim, com horários, mas lotava, cara. Lotava, a torcida tava com o time. E quando você fala, que ele queria jogar, eu acho que o Botafogo tem elenco para jogar do jeito que foi, né, aquele ano vitorioso dele. Então, por isso que é muito cobrado, onde que o Botafogo está hoje na 8ª posição, né? Sim, o Botafogo saiu de 16º com essa vitória para a 8ª posição. Né? Então, o Botafogo não tem nada a ver com o time do Roger, né? Eu acho que se o Roger leva esse sapeco aí, eu acho que ele ia entrar naquela lista lá da galera mandar ele embora, né? Porque foi muito feio. Independente se você tá não tá com suas melhores peças, seus melhores jogadores, seus principais, se a gente for colocar assim o Internacional, mas não pode levar o Internacional, eu estava olhando aqui, né? O Internacional veio para o jogo com o Botafogo sem seus principais jogadores. Então, mas sem mesmo o Bruno assim Henrique, não pode levar de 4-0. Sem o Ené Valência, sem o Rafael Borré, enfim, o Vitinho, vários jogadores que fazem a diferença, que são importantes. E o Alan Patrick, né, o seu principal jogador, o jogador que articula as jogadas ofensivas. Então, o Botafogo, sabendo, né, que o Botafogo não tem nada a não ver com teria isso. Pela frente foi... o melhor do Internacional, cumpriu o seu papel, fez seu dever de casa e conquistou uma vitória importante, que dá moral. Eu pude ver na saída dos jogadores de campo, né, todos eles comemorando muito, né, elevando o alto astral. Isso é importante para a sequência do campeonato, não só brasileiro, mas também para a Libertadores da no Libertadores. meio de semana, que tem um jogo que se perder...
O Botafogo muito difícil continuar. Precisa vencer agora os 2 próximos jogos da Libertadores e a gente torce para que essa vitória diante do Internacional possa, de fato, elevar a autoestima do grupo, né, a confiança do grupo, que é o mais importante, né, no que eles têm de relação de vestiário com o Renato Paiva, né, possa resgatar também a confiança do torcedor. Né, a gente espera que o torcedor possa estar apoiando. Agora, é importante destacar que o Botafogo ainda tem muitas chances de crescer dentro da performance ao longo do campeonato, com a entrada dos outros jogadores que foram importantes no ano passado, como o Barbosa e o Bastos na zaga, né, o próprio Ricardo, é isso? Savarino. Não. Quem que jogou na zaga? zaga? Foi Alex Ricardo. Barbosa e o Bastos. Agora jogaram os 2 meninos novos, o Jair e o Davi, que são jogadores jovens, mas até agora estão dando conta do recado. Por exemplo, Cara, nesse eu jogo gostei contra o desse Inter. Davi. Eu gostei Não, o dele. Davi é bom jogador, foi revelado pelo Ceará, né? Fez um grande campeonato na Série B ano passado com o Ceará, titular, e um jogador canhoto que tem bom passe de bola, enfim, tem um passe longo. E o Jair está se mostrando, de fato, que o Botafogo acertou em investir, né? Eu, quando saiu o anúncio da contratação do Jair, né, um zagueiro de 20 anos por mais de 10 milhões de euros, eu falei, pô, caramba, é muita grana para pagar num jogador que a gente ainda não tem a certeza de que é um jogador que vai fazer a diferença, que realmente vai ser um jogador com potencial não só para ajudar de imediato a equipe, mas futuramente de se transformar numa venda e que possa dar resultado e lucro para o clube, mas ele está se mostrando um zagueiro com muita qualidade, com muita personalidade, muita confiança, e de zagueiro a gente entende. Quando a gente olha ele ali jogando com seriedade, a gente vê a qualidade dele do passe curto, do passe longo, né, para começar a transição ofensiva, a gente vê a recuperação dele, apesar de ser um zagueiro com uma estatura elevada, mas não é um zagueiro lento, tá? Bom no jogo aéreo. Então, uma contratação acertada, né? A torcida do Botafogo está um pouco na bronca esse ano em função da análise de um grupo como um todo, que não é a mesma qualidade do grupo do ano passado, que tinham jogadores experientes que entravam no segundo tempo e podiam manter, eu falei isso aqui na semana passada, podiam manter a mesma performance da equipe. Mas se esses jogadores jovens começarem a render aquilo que se espera, futuramente alguns torcedores vão ter que retirar o que estão falando, né, criticando muito o departamento de scout pelas contratações que foram feitas. Você criticou ele, Gonçalves? Eu lembro, Não, hein? eu falei que, por exemplo... Você falou que ele era ruim. Não, ruim não. Eu não falei do departamento de scout do Botafogo. Semana passada, o Gonçalves eu comparei falou, o Gregory... Eu acho que não tinha que contratar esse jogador, que é muito caro. Eu comparei o Gregory com o Newton, né? E por quê? O Newton é um jogador que tem 25 anos, ainda não é um jogador experiente, mas, por exemplo, ano passado não jogava o Gregory, né? Jogava o Danilo Barbosa, um jogador também de muita experiência, com bagagem internacional. Então você tem ali, tinha 2 jogadores com a mesma característica e com o mesmo potencial, né? Ou então jogava o Alan, que está jogando ainda no Botafogo, um jogador que já foi da seleção brasileira. Então é diferente. Se você tira o Gregory e coloca o Alan ou o Danilo Barbosa, você imagina que esses 2 jogadores possam manter a mesma qualidade e eficiência que o Gregory tem para a equipe. Já com o Newton é diferente. Então falei em relação ao Newton. Pode ser que o Newton continue crescendo e possa vir a ser depois um jogador confiável e importante, mas no momento não é, estou sendo muito sincero. Então, o Botafogo tem jogadores jovens e esses jovens vão ter que levar, e é natural que leve algum tempo para conseguir mostrar para o torcedor botafoguense que eles têm potencial, que foram uma contratação acertada e que, além do resultado imediato dentro de campo, futuramente possam dar um resultado financeiro, como se espera a SAF por ter feito esse investimento e essa aposta. Mas o torcedor, ele quer resultado imediato. Então, você acha que se a gente for colocar, vamos colocar o líder do campeonato hoje com 19 pontos e o Botafogo hoje na 8ª posição com 11 pontos.
nós estamos falando de time, se a gente for ver bem, é um time que tem possibilidade, tem muita grana. O Botafogo tem grana, se ele quiser contratar quem ele quiser, ele contrata. E está previsto contratar mais um jogador agora nessa janela do meio do ano para o Mundial. Então, o Botafogo está no mercado, inclusive, atrás de mais um atacante de beirada. Então, mas deixa eu chegar nisso aí que eu queria perguntar para você. O Palmeiras, ele tem um banco ali que se ele tira um ou outro, o rendimento do Palmeiras não cai. Você acha que o Palmeiras está muito bem na Libertadores e está muito bem no Brasileiro. Você acha que o Botafogo tem banco para fazer a mesma coisa hoje? Porque eu estou falando disso porque o Roger teve que sacrificar, bem dizer, o jogo dele, que ele imagina, pô, aqui eu teria um time, meu time titular, que ele jogaria de igual para igual com o Botafogo. Pode ser que não, mas pelo o jeito que o Roger e a equipe do Roger joga, eu acho que daria um confronto não de 4-0, poderia perder, né, porque o Botafogo joga muito bem dentro de sua casa, mas não daria um placar tão elástico, pode ser que iguais, enfim. Mas você acha que acontece isso com o Botafogo, por isso que o Botafogo não está, ele está a 8 pontos do líder do campeonato. E se caso ele venha, pode ser que ele tem time para ficar na Libertadores, mas possa ser que quarta-feira, né, que é o jogo, se eu não me engano, ele saia da Libertadores. E aí você acha que não fica difícil? Porque o Palmeiras é um time que ele consegue manter muito o jeito de jogar e ele não perde ponto, cara. E o brasileiro é ponto corrido. O Palmeiras tem uma vantagem, Rodrigão, de ter o mesmo treinador há quase 3 anos, né, de revelar bons jogadores da base. Mas aí isso que eu tô falando. Esse processo de transição para o profissional. O Botafogo não tem a mesma coisa, não tem a mesma grana que o Palmeiras? Tem a mesma grana, mas mas por que não quis manter o treinador? De você ter o mesmo elenco. Tá? É diferente. O Botafogo não conseguiu manter o treinador, não foi pela vontade do Botafogo. Foi porque o treinador ele deu entrevista. Quis sair saiu 2 treinadores muito bons do Botafogo. Sim, o primeiro e o segundo que foram vitoriosos dentro do Botafogo, cara. Se o Botafogo tivesse mantido o Arthur, é claro que a gente poderia estar vendo um Botafogo jogando muito mais do que ele está jogando atualmente, mesmo com algumas mudanças, mesmo tendo perdido o Luiz Henrique e o Almada. Mas é diferente quando o treinador já tem o controle do grupo, né, o grupo já está acostumado com a ideia do jogo do treinador, já sabe o que tem que fazer. Então, mas o Botafogo tinha. Botafogo tinha, só que saiu o treinador, chegou um novo treinador, demorou a chegar esse novo treinador. Saiu o novo treinador, mas a equipe no campeonato não tinha dinheiro para manter ele? Dinheiro para manter tinha, mas... Então, a Leila faz isso. Você acha que não chega proposta pro Abel? Pô, esse cara deve chegar proposta da hora. Como vou sair. Não. Ele tinha assinado um pré-contrato até fora lá, a Leila falou, não, eu pago isso aqui, ele vai ficar. É isso que eu tô falando. Você acha que o Botafogo não tinha, se a gente for ver o modelo de gestão vitorioso, eu acho que eu olho muito pro Palmeiras. Mas tem treinador que depois que tem grandes conquistas, ele prefere se afastar um pouco para manter ali o status dele, né, dentro desse clube e ter a porta aberta para voltar no momento que ele quiser. Entendeu? Então, ele teve uma proposta e ele decidiu sair. O John Textor tentou manter ele no Botafogo, fez uma nova oferta, aumentou o salário dele, mas ele não quis. E diante disso, agora, quer dizer, o Renato Paiva demorou a chegar no Botafogo. O Botafogo, todo mundo sabe que teve esse planejamento, e na opinião de muitos foi um planejamento equivocado, porque demorou muito a contratar um treinador, permitiu que a equipe jogasse o estadual e perdesse, né, um pouco da moral da equipe campeã brasileira e campeã da Libertadores, porque se você perde jogos, você acaba gerando uma desconfiança no seu torcedor, e isso foi o que aconteceu, né, com a campanha terrível que o Botafogo fez no estadual, mesmo com vários jogadores campeões brasileiros e campeões da Libertadores. O time foi mal no estadual e isso gerou uma insatisfação no torcedor. E aí
demorou a chegar o Renato Paiva, chega o Renato Paiva, o time tem que construir novamente uma identidade, uma forma de jogar, né? Cada treinador tem seu estilo de jogo, tem sua forma de gerir o grupo, de comandar o vestiário, de gerenciar o vestiário. Então, tudo isso leva tempo. E o Botafogo entrou nas competições que o torcedor, no início do ano, sonhava em vencer e não venceu. O Botafogo perdeu a Supercopa, o Botafogo perdeu a Recopa, que eram títulos inéditos, que o torcedor sonhava em conquistar. E a direção, né, segundo o planejamento da SAF do Botafogo, meio que abriu mão dessas competições, estadual, Supercopa e Recopa. E aí você fica com o torcedor na bronca com o time, você tem que reconquistar essa confiança do seu torcedor e você só conquista a confiança dos torcedores com vitórias. Então o Botafogo está nesse momento no Brasileiro, ainda alternando bons jogos e maus jogos, vitórias e derrotas, né, empates. E o Renato Paiva vai ter que ter mais tempo para poder construir a forma de jogar dele para que o torcedor possa saber exatamente como o time joga e o que se esperar da equipe a cada jogo. Vai vir para o Mundial, vai enfrentar Paris Saint-Germain, né, vai enfrentar clubes europeus e o torcedor, se você perguntar hoje para o torcedor do Botafogo se ele está confiante que esse time atual vai ter condições de vencer as equipes sul-americanas, eu acredito que a maioria dos torcedores vão falar que não. Você está confiante, Gonçalo? Não estou confiante. Claro que eu não estou confiante. Aí que eu queria... Natural. É isso que eu estou querendo chegar. Eu preciso que essa equipe o Botafogo tem mais... banco por mais que ele tenha. Ele sai da Libertadores e ele foca no Campeonato Brasileiro, porque se o Botafogo passar esse ano sem ganhar nada novamente, cara, então, assim, será que foi só aquele ano e aí agora esse ano não, a gente está trabalhando com esses jogadores mais novos? É isso que eu estou falando. Quando eu vejo o Botafogo a 8 pontos do Palmeiras e o Palmeiras com um banco que sai entra o Veiga, cara, é difícil de perder pontos, entendeu? E eu tô colocando o Botafogo, eu tô falando do Botafogo porque o Botafogo, a gente colocou ele para ser campeão brasileiro, entendeu? Se sai dessas competições. Tudo bem, eu tô na Libertadores, mas eu tenho banco para... Se eu tirar esse, eu colocar esse, o time não vai mudar. O Botafogo tem isso hoje, Gonçalves? O Botafogo apostou em jogadores jovens e me parece que vai ter que ir no mercado para trazer algum jogador de mais peso. Por quê? Ele tem o Matheus Martins para ponta esquerda para ponta direita, tem o Elias Manuel, né? Ele tem o Jefinho, ele tem o Arthur, ele tem o Natan Fernandes, que veio do Grêmio. Quer dizer, jogando, titulares. Jogadores com características ofensivas, atacantes de beirada, né? Wingers, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, mas são jogadores jovens, Elias Manuel, que precisam de mais tempo para que eles possam se adaptar ao futebol do Botafogo, ao Rio de Janeiro, ao futebol brasileiro, à camisa, à tradição do clube. São vários aspectos que os jogadores levam algum tempo para que eles possam entender o que é jogar no Botafogo. Então a gente tem que esperar, tem que dar mais tempo. Por isso que sou muito sincero, quando você me pergunta, você acredita que o Botafogo, com essa equipe, com esse elenco, vai ter condições de bater os principais clubes da Europa no Mundial de Clubes? Eu não tenho como te afirmar que o Botafogo vai ter essa capacidade de vencer os clubes europeus, pelo momento do Botafogo. Pode ser que daqui a um mês essa equipe mostre um entrosamento melhor, os jogadores cresçam em termos produtivos, né, das suas performances individuais, e o Botafogo chegue mais forte para encarar as equipes europeias durante esse Mundial de Clubes. Mas, no momento, a gente olha para a tabela, a gente vê o que é a realidade do Botafogo. Botafogo na metade da tabela, ainda com altos e baixos, com jogadores que precisam render mais, precisam mostrar uma performance melhor para que o torcedor possa, de fato, acreditar no potencial desse time. Até porque o próprio treinador ainda não tem, e ele foi muito claro após o jogo, falou, o Botafogo ainda não está jogando tendo a posse de bola como eu desejo
que a equipe jogue. Então a gente tem que esperar, né, Rodrigão? A gente tem que esperar. A confiança ela sempre existe, mas a gente tem que ser realista com relação a esse atual elenco, esse atual time do Botafogo. Gonçalves, vamos esperar então. Bom, desejar sorte aí pro time do Gonçalves agora no meio de semana pela Libertadores. Eu tô torcendo pro Botafogo agora, hein, Gonçalves? Só na Libertadores. É bom porque... Só na Libertadores, pra torcer pro Vasco tem que ter... eu tenho que torcer pro... Tem que ter muito otimismo nesse momento, né? Bom, hoje tem o jogo do Santos, finalizando a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos precisa vencer o Ceará, porque senão vai ficar difícil. E estamos aqui, chegando ao final, estamos aqui na Boi Brasil, aqui em Orlando, aqui do meu parceiro Nelson, né? Agora vamos bater aquele papá, né, Gonçalo? A melhor churrascaria vai ficar na salada hoje ou não, Gonçalo? A churrascaria dos clubes do futebol brasileiro, né? Porque aqui a Boi Brasil é a casa do futebol brasileiro aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando. E que falou que vai receber os times brasileiros aqui no Mundial, aqui almoçar. Sem dúvida. Bacana. É isso aí. Você vai ficar na salada hoje ou vai... Só na salada, começando a semana, né? E já fui na academia, dei aquela malhada de manhã cedo. E a gente espera aí que essa semana seja uma semana de grandes jogos no futebol brasileiro. Falando em semana passada, Real e Barça, que jogaço, hein, amigo? E a gente quer ver jogos assim, como foi o jogo do Atlético Mineiro com o Fluminense, né? Que também foi um grande jogo. Como foi o Vasco e... O Vasco não. É isso aí, gente. Uma ótima semana. Valeu, né? Boa semana a todos. Júlio, hoje não tem costela, hein? Só salada, tá? Bom, valeu, gente. Mais uma segunda-feira aqui no Canal Clássico. Se inscreva, deixa o seu like, compartilha. Vem, dá essa moral pra gente, tá? Valeu, abraço. Até segunda-feira que vem.